Saber da coisa não é a mesma coisa que resolver a coisa. É como olhar para um cardápio esperando perder a fome. O acesso à informação sobre a coisa não é o acesso à coisa. Hoje se fala muito de autoconsciência e hiperracionalização, e talvez você seja exatamente essa pessoa que busca, que se desenvolve, que lê, que entende quase tudo sobre si mesmo e mesmo assim sofre, ainda tropeça nos mesmos lugares e já entendeu que saber não está sendo o suficiente. E eu passei por isso já, faz mais de 10 anos que eu estou nessa busca. Mergulhei em várias vertentes espirituais, na psicanálise, na neurociência, atrás de respostas, atrás de alguma mudança de verdade. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre o que me faltou e que talvez algo disso pode contribuir com o teu processo. Existe uma diferença que quase ninguém fala. Eu posso ter um trauma, mas saber que eu tenho um trauma não é a mesma coisa que ter acesso a ele. Saber que as coisas não estão resolvidas não significa que eu resolvi. Então tem a coisa e tem a informação da coisa. São dois mundos diferentes. E em 1910, num texto chamado Psicologia Silvestre, Freud já dizia com todas as letras que existe uma ideia superficial, a de que a pessoa sofre por uma espécie de ignorância e que bastaria remover essa ignorância, dar informação a ela para que ela se curasse. Porém, ele desmonta isso, né? Então, se o conhecimento fosse tão decisivo assim, ouvir uma palestra ou ler um livro já seria suficiente para curar alguém. E mais de 100 anos depois, a gente vai caindo nessa armadilha todos os dias. Acumula conceito, acumula explicação, acumula nome para cada padrão e continua exatamente no mesmo lugar. Durante décadas, a neurociência procurou a consciência no neocórtex, a parte considerada mais evoluída do cérebro, que é a parte racional. O que faz todo sentido, porque é o que nos separa dos animais, né? Que é o pensamento complexo. Então, a consciência tinha que estar ali, certo? O neuropsicanalista Mark Solms passou anos derrubando exatamente essa crença. Ele dá um nome para ela, que é a falácia cortical. E o argumento mais forte vem de uma condição chamada hidranencefalia, que são crianças que nascem praticamente sem neocórtex. E pela lógica tradicional, elas deveriam ser apenas vegetativas. Puro reflexo, nenhuma vida interior, só que não é isso que acontece. O neurocientista Bjorn Macker, perdão pela pronúncia horrível, observou essas crianças no convívio familiar e documentou que elas sorriam, choravam, demonstravam preferência por algum cuidador, reconhecia pessoas próximas, sentiam alegria, frustração, iniciativa. Então, havia alguém ali dentro, mesmo sem córtex nenhum. E o que torna isso interessante é que grandes partes do córtex podem ser removidas sem apagar a consciência, mas uma microlesão de apenas 2 milímetros no tronco cerebral desliga o sujeito por completo. 2 milímetros. E a conclusão de Solms é desconcertante, né? Porque a consciência, ela não nasce no pensamento, ela nasce no sentir. Ela é afeto antes de ser razão. E como diz Damasio, não somos máquinas de pensar, nós somos máquinas de sentir que pensam. Ela é muito mais primitiva, muito mais visceral do que qualquer conceito filosófico que você já leu sobre você mesmo. Mas um ponto de atenção, e aqui pode morar uma armadilha, que isso não significa que sentir por si só basta. Uma consciência refém da emoção, arrastada por cada onda de sentimento, não é uma consciência expandida, é uma consciência sequestrada. Então, o caminho não é abandonar a razão, mas talvez seja fortalecer a mente para que ela seja parceira do sentir e não escrava dele. Então, não se trata de suprimir o que se sente, se trata de ter estrutura interna para atravessar o sentimento sem ser destruído por ele. E uma das coisas que eu acho mais interessante, a consciência em si, ela não existe para elaborar coisas profundas.
Antes de tudo, ela existe para guiar, sinalizar e informar o organismo sobre o que fazer e onde fazer. Ela é um mecanismo de sobrevivência. Perceba que o que ocupa o espaço da consciência, né, os teus pensamentos mais claros, é justamente aquilo que ainda não foi resolvido. Ou seja, a sua consciência vive cheia de problemas e talvez eles sempre vão estar ali. Se uma demanda está ocupando esse espaço, é porque ela ainda não foi solucionada. Quando uma resposta que antes funcionava para você para de funcionar, é isso que vem à tona. Então, aquele desconforto que não passa, um padrão que se repete, uma angústia que fica circulando, é ali que você precisa olhar. É ali que o sinal aparece, ainda que não seja necessariamente ali que vai ser resolvido. Então, eu te pergunto, com toda honestidade, o que você tem feito com esse espaço dos seus afetos? Porque a gente vai aprendendo desde muito cedo a não ir lá, a contornar, a achar uma explicação bonita, uma prática para aliviar, um conceito para entender e não tocar de fato na coisa. E eu fiz isso por muitos anos, sei como é difícil e isso tem um motivo. Quando você era criança, você encontrou soluções emocionais que funcionaram para aquele momento. Ser bonzinho, se tornar invisível, controlar tudo ao redor, funcionaram tão bem que viraram memória. Aquele tipo de memória que você não pensa, simplesmente executa. O problema é que você cresceu, a vida mudou e o mesmo padrão continua operando. E quando ele falha, quando a estratégia antiga não dá mais conta do que está acontecendo, o sofrimento surge. É aí que o sintoma vem. Mas o sintoma é muito mais um mensageiro do que um inimigo. E na minha busca pessoal e na minha observação clínica, está ficando cada vez mais claro para mim que o nosso desenvolvimento humano é holístico. Quando você olha para um lugar só para a espiritualidade, só para o corpo ou só para o intelecto, aquilo deixa de ser desenvolvimento e vira mecanismo de defesa, que é uma boa forma de evitar o que está nos outros andares do seu ser. Porque é muito mais confortável subir, ficar em conceitos elevados, em experiências de expansão, em vez de descer para aquele lugar da dor. E a gente tende, né, a defender as nossas próprias percepções. Então a pessoa ou sobe, vai para planos muito sutis, experiências espirituais, práticas elevadas, voa muito e quando volta para o chão tá tudo igual. Ou racionaliza, entende tudo, lê tudo, sabe explicar cada mecanismo, sabe o nome do padrão e de onde ele vem, e mesmo assim continua repetindo. Você pode entender espiritual ou racionalmente que precisa se amar mais, por exemplo. Pode entender de onde vem a dificuldade com isso, mas se esse entendimento não tocar o sentir, se ele não chegar no lugar onde aquilo está registrado, ele não se transforma, porque você só está se informando. E informação sem afeto não move ninguém. O afeto é o sistema mais antigo e mais inteligente que a gente tem. É onde o organismo decide o que importa, o que ameaça, o que é seguro, o que vale. É anterior aos pensamentos, é anterior às crenças. É o único idioma que o seu sistema nervoso reconhece como verdade. Então, é a partir dali, até que o que compreendemos hoje, né, que uma nova realidade começa de fato a se construir. E eu não vou te entregar fórmulas, mas eu quero deixar 3 movimentos que considero fundamentais nesse processo de elaboração, transformação, ou seja lá o que for que você busca. O primeiro, conhecer-se de verdade, não aquele autoconhecimento de autoajuda. O honesto, aquele que pergunta: onde está o meu centro de fato? Em torno do que a minha vida realmente gira? Como eu estou contribuindo para essa desordem? E muitas vezes as respostas não é aquelas que a gente imagina. O segundo é usar o sofrimento como uma bússola. O sintoma, ele não é o problema, é o mensageiro. É o que a consciência acendeu, iluminou, porque precisa ser olhado. E a pergunta deixa de ser como faço isso passar e vira o que isso está tentando me mostrar. E o terceiro
e talvez seja o mais importante, a vontade. Mas não a vontade do ego que se impõe, porque isso cansa, quebra, e quando quebra a gente se culpa. Eu falo de uma vontade que vem de um outro lugar, do que há de mais essencial para você. Alguns chamam de alma, de self, aquilo que está mais próximo do divino dentro do ser humano. Quando essa vontade acorda, ela move. É um querer genuíno por si mesmo, querer se cuidar, querer se transformar, não porque alguém disse que você precisa, não porque a vida está doendo demais, mas porque algo dentro de você reconhece que você merece ir além de onde você está. E a terapia, né, a análise pessoal, claro, que é nesse espaço que pode te auxiliar a entrar em contato com o seu interno, que não tem o propósito de te educar, nem de te dar mais informação sobre você. O propósito é te ajudar a estar com você, a entrar em contato não com a informação, mas com você mesmo. E esse é um ponto delicado, né? A gente espera que esse você mesmo seja o eu, a Thaís, por exemplo. Mas esse eu não é a Thaís, é tudo aquilo que em mim eu não chamo de eu. Então, o que de fato traz a mudança? Talvez não seja lidar melhor com o sofrimento, mas talvez seja sustentar mais quem eu sou. Não é subir demais, acumulando experiências espirituais, e também não é entender demais, acumulando conceitos e respostas complexas sobre si mesmo. É ir até o lugar onde o que ainda não foi resolvido está esperando para ser olhado. É tocar o afeto, em vez de passar por cima dele. É deixar que a sabedoria que você carrega, seja espiritual ou racional, chegue aonde dói, que é onde transforma. E com toda a honestidade, esse processo não é rápido, não é em um retiro, um livro, um insight ou em uma sessão de terapia. Elaborar é muitas vezes sair de um lugar mental, onde a gente entende tudo, e com cuidado descer para lugares mais vulneráveis do nosso ser. E eu estou atravessando esse lugar também, mesmo depois de anos de busca, eu ainda estou aprendendo, porque sair do confortável exige muita coragem. E porque também a vida não traz todos os processos de uma vez e ainda bem. Então eu comecei essa jornada pela espiritualidade e ela me deu algo que nenhuma teoria substitui, que é a experiência de que existe algo maior em mim do que os meus padrões e os meus medos. E isso foi real e continua sendo. Mas foi quando eu me permiti ir para esses outros lugares, a psicanálise, a neurociência, que me ajudou a enxergar aquilo que eu ainda não via, que algo começou a se mover de um outro lugar. Não porque eu aprendi mais, mas talvez porque eu ainda não desisti de mim mesma. E é exatamente isso que eu desejo para você.